Ei, tem que fazer vídeo falando de Gabigol. Brincadeira. Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Hoje nesse vídeo, Clebinho, nós teremos o Cruzeiro contra o Flamengo. Um roteiro de dar inveja a Hollywood, hein? Ganharia o Oscar. Vamos falar disso aí. E o Cruzeiro mereceu a vitória? Gabigol é predestinado? E claro, teremos também o Palmeiras, né, que venceu o Vasco e retomou a liderança. E teve gol dele, finalmente desencantou. O Tigrinho, Vitor Roque, meteu o primeiro e o palmeirense mais pessimista sabe que vem um gol por jogo a partir de agora. E assim, eu acho que teve o Palmeiras retomando a lidança do brasileiro, tá essa troca de liderança, empata um, perde o outro, que a gente vai trocando aí. Alguns chamariam de espanholização. Misericórdia. E aí a gente... Mas não tem como, né, cara? Acho que o jogo do Mineirão foi o jogo que todo mundo olhou e não tem como. Vamos começar falando disso aqui. E assim, um belo no primeiro tempo, né? Rapaz, joguinho bom de ver. Primeiro tempo, acho que todo mundo que gosta de futebol viu um bom jogo. É o Flamengo mais com a bola, característica também do time. E um Cruzeiro que marcou em cima, não ficou só esperando o Flamengo. E nessas retomadas de bola agrediu bastante o Flamengo. Eu já, no vídeo que eu tinha feito anterior, né, aquele pré-jogo ali, eu já tinha previsto que o Cruzeiro não ia se eximir de atacar o Flamengo, ele vinha pra cima, mas ele não ia ter o controle da bola, porque até o momento, no Campeonato Brasileiro, ninguém mostrou em condições de pôr o Flamengo na roda. No que se respeita pelo menos a domínio de bola, né, de deixar o Flamengo com menos posse, esse tipo de coisa. E o Cruzeiro, muito bem armado pelo treinador deles, assim, conseguiu... Bom, cara, viu? Muito bom. Conseguiu encaixotar o Flamengo ali, um primeiro tempo do Flamengo mais com a bola, mas um primeiro tempo sem tantas chances assim, criadas pelo Flamengo. Já o Cruzeiro, extremamente efetivo, e a gente teve um nome da noite ali, pelo menos em qualidade de apresentar de futebol, que foi o danado do Caio Jorge, né? Caio Jorge tá jogando muita bola e ontem não foi diferente. Se não fosse o Rossi, ele tinha marcado pelo menos 2. Na verdade, se não fosse o Rossi, tinha saído com uma sacolada de gol lá do Mineirão. O Rossi segurou bastante mesmo. E, cara, assim, se você olhar assim, o jogo, até o gol... Golaço de novo do Arrascaeta. De La Cruz. Não, você ia falar do gol do Arrascaeta. O do Caio Jorge também foi um golaço, né? Tirou os dois zagueiros pra dançar. De La Cruz deu mole ali, e aí o Caio Jorge fez um golaço. Nem foi culpa do Rossi também, não. Chutou bem. E a bola ainda quicou antes ali, né? Eu já tava pronto pra cornetar, né? Porque vocês sabem que acompanha o Urupu corneta os goleiros. A gente critica bastante o goleiro. Então, quando eu vi aquela bola, eu falei... Não, eu olhei de novo, não. Que coisa. Inclusive vai ter corneta, mais no final do vídeo vai ter corneta do Everton. Segura aí que vai ter. Vai ter. Mas assim, até o golaço do Arrascaeta, o que o Flamengo tinha ameaçado mesmo, o Cruzeiro, foi uma bola aérea ali que o Léo Pereira cabeceou, o Cássio fez a defesa. O Cássio fez segunda partida boa do Cássio também, né? A última que foi muito bem também, essa aqui... E estava sendo criticado bastante, até pela torcida do Cruzeiro também. Sim. E assim, eu acho que o Flamengo... Aí veio o segundo tempo, e aí o segundo tempo já apareceu sinais ali para o flamenguista ficar um pouco preocupado, né? Então, assim, o Flamengo começou novamente, né? Controle de bola, mas você viu o meio de campo fazer assim, decair fisicamente e tecnicamente, e o que deixa a gente com um sinal bastante alerta, né? Porque assim, o Cruzeiro, um time que estava montado para fazer bons contra-ataques, povoou ali as áreas do campo, para não deixar o Flamengo tão à vontade, e a gente viu o Gerson e a Arrascaeta morrerem fisicamente. Sim, eu acho que o Flamengo vai ter que olhar essa questão para alguns jogos, talvez escalar essa formação de meio campo seja bem arriscado, porque nem o Arrascaeta nem o Gerson conseguem voltar para marcar o tempo todo, e realmente, e desde o primeiro tempo deixou muito espaço, né? Não foi só no segundo tempo, e isso é que é preocupante. O Felipe Luiz sempre fala que se for para perder os jogos, que sejam para perder jogos com a característica de jogo dele. Não vejo problema nenhum com isso. Você continuar tentando propor o jogo, envolver o adversário, ok. Mas as situações, você não pode ser engessado, né? A gente viu o Diniz sendo engessado e onde que ele parou com isso, né? Então eu não acredito que seja o tipo de personalidade do Felipe Luiz. Eu acho que ele é um treinador que ele sente muitas derrotas e ele sempre tenta melhorar de um jogo para o outro. Então eu acho que
esse meio de campo do Flamengo mais frágil fisicamente no jogo do Mineirão pode ser um alerta importante para o jogo da Argentina, que é o jogo mais importante do ano até o momento. O Felipe Luiz é jovem, né? Então assim, acho que esse tipo de coisa vai acontecer, é normal, ele vai errar. Ele vai errar. E assim, ele não perdeu para um técnico qualquer, né? Não, O Jardim é muito experiente, né? Pô, o cara, né, aí lançou o Mbappé ali do Mônaco, né? Aquele time que quando o Mbappé apareceu. Que coisa pra pôr no currículo, inclusive, né? Exatamente. Belo currículo. Então assim, não é um cara bom, ficou lá no Oriente Médio, aí fica meio esquecido lá, mas ele sempre foi um bom treinador e armou muito bem o seu time. E, como a gente já falou, né, no segundo tempo também as melhores chances foram do Cruzeiro. O Flamengo também, a melhor chance também foi numa bola aérea do Bruno Henrique, o Cássio fazendo um defesaço ali. E assim, o jogo, ele ia se encaminhando muito com cara de um empate, porque assim, criticamos o Flamengo estaria satisfeito ali naquele momento. Tava né? tudo bem, porque o Cruzeiro jogou melhor. E assim, e o futebol tem dessas coisas, né? Então assim, o jogo se encaminhando. Aqui no vídeo anterior eu falei que o Gabigol costumava não ser titular nos jogos do Campeonato Brasileiro, que de fato não foi. Hoje ele é reserva. Novamente. E aí o jogo se encaminhando, porque a gente falou mal do Flamengo aqui, da parte física, mas o Cruzeiro também cansou, né? O Cruzeiro também cansou. Tinham 50 mil pessoas empurrando, mas o Cruzeiro também não estava conseguindo envolver o Flamengo. Ele ganhava fisicamente, mas não conseguia envolver. E o estranho é que o Leonardo Jardim demorou muito para fazer mexidas também. Assim como o Felipe Luiz também. O Felipe Luiz foi mexendo no time com o pessoal já muito cansado. As entradas do Michael, do Luiz Araújo, do Bruno Henrique fizeram pouco sentido ali naquele período do jogo. O time não conseguiu recuperar a marcação de meio de campo e o controle das ações. E aí, bem no finalzinho ali, pô, é foda, né, cara? É foda. Coloca o Gabigol, ele não entrou sozinho, acho que foi uma substituição dupla ali. Entrou o Eduardo também, né, que sofreu pênalti. Que o Cruzeiro fez. E aí, numa bobeada de meio de campo, um lance ali que aparentemente não ia dar nada, o Flamengo perde a bola, o Cruzeiro recupera, joga a bola na área, e aí... Acontece, né, cara? Então, assim, o Léo Pereira, que nas duas derrotas do ano do Flamengo, passa um pouco por erros individuais do Léo Pereira, né? Contra o Central Córdoba, ele faz um pênalti, aí já não no último minuto do jogo, conforme foi esse jogo do Mineirão, ele foi bem no começo ali no jogo do Maracanã, então não podemos vincular a derrota a ele, mas passa por ele, né? E ele foi tirar uma bola muito boba, um chute forte, ele estava perto do cara, meteu o bico cara, no meio da área. Sentido algum. Mas assim, a galera reclamou só pelo hábito do brasileiro de reclamar, porque não pênalti inquestionável ali. E aí, beleza. Aí a torcida do Cruzeiro já ficou maluca, né? Porque, tipo assim, que cenário sendo escrito, né? Gabigol entra no finalzinho, tinha feito só uma jogada, mas não tinha nada em nada. Gabigol na bola. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Fiz o vídeo falando corno de jogador, né, Sequeto? Não sou corno de jogador nenhum, até hoje tenho muito orgulho de falar disso, mas assim, você fala, caralho, velho, esse cara vai bater pênalti no Flamengo mesmo, no último minuto não é possível. Gabigol vai pra bola, aí o narrador, né, era o Paulo, né? Paulo Andrade falando assim, Gabigol olha pra bola, não olha pros olhos do Rossi. Eu falei, deve estar cagado ali pra bater aquele pênalti, né? Bateu um pênalti mal. O Rossi pegou, eu falei, caraca, pegou, que massa, que cenário! Voltou no pé do Gabigol. Voltou no pé do Gabigol. O roteirista foi cruel! Por que isso acontece, cara? E aí a bola bateu, o Gabigol fez o gol. E assim, já esperava. Não, eu até esperaria que ele fosse comemorar com a torcida, alguma coisa, mas nem isso. Ele realmente parou. Assim como o Arrascaeta também não comemorou, né? O Arrascaeta sempre teve muito respeito pelo Cruzeiro, e aí, cara, roteiro pronto, né? Dá pra ganhar um Oscar, não dava? Porra, pelo amor de Deus, velho. Se isso aí tivesse junto ali, a gente ganhava o Oscar com Ainda Estou Aqui e ainda ganhava esse jogo aí. Gol do Gabigol. E aí, cara, eu vou te perguntar, predestinado não é? Cara, não tem como falar que não é, cara. Assim... Essas coisas acontecem com ele, né, cara? É impressionante, porque quando você olha a carreira do Gabigol, né, seja no Flamengo ou no Cruzeiro, né, no Santos ele acabou não ganhando muito título, né, e tudo mais. Ele fez muito gol, mas não foi campeão, né? Então, assim, você olha aquela final de Libertadores 2019, a bola sobrando nele ali depois do chutão do Diego. Você olha Libertadores 2021. 21 também, pô. Ele fez o gol em vocês fez o gol, mas assim,
Aí, final de Copa do Brasil. Ele que reanimou o Maracanã inteiro. Então, assim, quando você vai olhar na carreira do cara, assim, a bola cai no pé dele na hora certa e vai no gol, cara. Assim. Você pode não gostar dele, mas falar que ele é um atacante ruim... Não, inclusive, não, né, assim, não é ódio e tudo mais, mas aquele jogador que você não gosta, ele fez 1 milhão de gols no Palmeiras, é óbvio que eu odeio esse cara. Eu odeio sim, né? Futebol e tal. Mas foi o primeiro gol dele que eu comemorei na vida. É isso, cara. O peso de você ter um canal dividido entre torcida é que é isso. A gente é muito amigo, né? A gente se dá muito bem, mas a gente se detesta em campo ali. Mas a gente aceita isso aí. A gente aceita, sempre, desde a faculdade. E assim, agora eu cansei, não quero falar disso mais não. Você quer mais cheiro? Não quero falar disso mais não, tá bom. E vamos falar de Palmeiras agora, que eu vou ter que mastigar essa perda da liderança, que pra mim é o que mais dói. E a gente perdeu pra vocês. Tá vendo? Vai depender de Vasco? Vai depender de Vasco? É isso que eu ganho. É isso que eu ia falar. Pelo menos também de gol do Vasco. Então assim, você deve estar feliz que o Vasco perdeu. Eu torci pro jogo ruim. Assim, é claro que sim, pela questão do campeonato, tem até certeza que a maioria dos flamenguistas vai torcer por um empate. Um empate, né? Óbvio. O Palmeiras ser segurado ali na vice-liderança. E quando você olha o jogo, rapaz, foi plausível, porque o Palmeiras vence, mas quando você olha o primeiro tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola, e tudo mais, errou passe pra caramba ali na intermediária, entrada da área, não conseguia finalizar muito bem, e o Vasco no contra-ataque foi muito perigoso. O Vasco incomodou bem o Palmeiras, né? Porque, tipo assim, quando a gente vê o que é o campeonato, né, a posição na tabela, os elencos, o pessoal tem muita falsa impressão nessa aqui, porque assim, a diferença financeira, ela vai entrar em campo em todos os jogos e você vai ganhar todos os jogos de 4-0. Não é assim que funciona. Não é futebol, cara. Futebol é o esporte mais maravilhoso do planeta, porque ele proporciona coisas como o Gabigol entrar e fazer o gol, o Vitor Roque não fazia gol 1 milhão de anos fazer um gol. Ele proporciona coisas desse tipo. O pequeno brigar com o grande e às vezes ganhar. E às vezes conseguir ganhar. Então, assim, o Vasco fez uma partida muito honesta com o Palmeiras ali. O primeiro tempo muito... não sei se fala estranho a palavra certa, mas assim, um jogo de intermediária, né? Não tem tanta coisa assim. E o Vasco foi até mais incisivo, assim. Acho que eu tenho que agradecer 2 coisas ao Pedrinho. Obrigado, Pedrinho, presidente do Vasco. A primeira é ter mandado o jogo para Brasília, porque jogar em São Januário é mais difícil. Que você joga com a torcida do Vasco ali empurrando, Caldeirão e tudo mais. Em Brasília foi torcida dividida, acho que tinha até mais torcedor do Palmeiras. E a segunda coisa foi ter poupado, aí já acho que é questão do técnico, né? Poupado o Verratti. Porque se o Verratti está em campo, eu acho que uma daquelas bolinhas ele empurrava para dentro do gol. Teve um gol que o Ryan perdeu ali, que a bola chegou limpinha para ele. O Verratti não costuma perder aquele jogo, não. Demais. O Ryan tentou chutar o Verratti, metiu um peixinho. E aquelas jogadas de pivô também que ele faria. Faz muito melhor, né? Então, assim, eu acho que... O Felipe Coutinho acho que fez tanta diferença assim, mas o Verratti, eu acho que nesse jogo, pelo que se desenhou, poderia ter incomodado. Quando você vai olhar assim, os melhores lances, os melhores no primeiro tempo foram no Vasco. E assim, admito que quando a gente estava resenhando aqui, né, o primeiro tempo eu tive que acompanhar pelo GE, né, eu estava no evento, e aí, parece importante, né, eu estava no evento, aí, falando assim, o Lloyd, né, Floyd, dando trabalho pra zaga palmeirense. Nossa, o Palmeiras tá mal hoje, hein? Foi verdade, segundo um amigo meu, o Vasco estava parecendo o Bayern de Munique. O vascaíno é, antes de tudo, um sonhador, né? Não, e esse é palmeirense. Meu Deus. O Vasco nunca joga nada contra o Palmeiras, joga no caramba. E assim, eu falei que ia dar uma cornetada aqui no goleiro, né? O nosso querido Weverton aqui. E aí teve um lance, rapaz, o Everton catou uma borboleta. Nossa senhora. Ele bateu no próprio zagueiro, inclusive. Trombou com o Enio Martins. Nossa senhora, eu falei, ia tomar um golaço de cobertura. E o moleque mandou uma bikezona, foi o João, né? Foi o Giai, nunca criticado. Nunca criticamos aqui. Pode voltar todos os vídeos, nunca critiquei. Tirou de bicicleta com aquela chance de dar aquela raspada na canela e fazer um gol de bicicleta contra. Nem o Rony fez isso. Mas quando a fase é boa, a bola vai para a direção certa. Se ele tivesse na fase ruim, ele ia mandar com a bola no ângulo. Ia mandar no ângulo. E assim, aí acabou o primeiro tempo, jogo esquisito, nada demais. Voltou o segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor. O Palmeiras voltou melhor. Botou as coisas em ordem. Eu acho que o elenco nessa hora pesa demais também, né? Embora nenhuma mudança tivesse sido feita ainda, o Palmeiras já começa a incomodar o Vasco, a bater de fora da área. O Léo Jardim já teve que fazer defesa, que não fez no primeiro tempo. Mas
Se não fosse outra coisa que a gente tem que agradecer ao Vascão, Hugo Moura. Muito obrigado. Tem que agradecer ao Flamengo, cria nossa. Aí, tá vendo? Representou. Mas ele deu uma... Assim, cara, a saída de bola, cara. Rapaz, o Diniz nem chegou no Vasco ainda e a saidinha já tá dando resultado, já tá bem treinado. O Diniz olhou e falou, vai ter coisa pra eu trabalhar, hein? Esse é meu menino. E aí, assim, né, a bola sobra, o Rios pressiona, a bola sobra pro Estevão, que de primeira já acha o Vitor Roque, e aí ele coloca a bola no fundo da rede, comemora pra caramba, tirou a zica, fez tigrinho. E como eu disse, o palmeirense mais pessimista sabe um gol por jogo é o mínimo que a gente vai esperar agora. Só acho que esse gol tá caro demais, porque 11 jogos pra fazer um gol, misericórdia. Por enquanto tá caro, mas agora vai se pagar. E depois disso aí, cara, assim, digno de nota, um gol muito feio que o Flaco Lopes perdeu, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, a gente até olhou na inteligência artificial aqui pra ver qual que é o pé bom dele. Exatamente. Ela demorou pra responder. Falei, cara, acho que ela não sabia. Assim, quando ele chuta com a esquerda, eu acho que ele é destro. Quando ele chuta com a direita, eu acho que ele é canhoto. Verdade. Nossa, aquela lance típico da chapadinha ali pra tirar do goleiro. Nossa senhora, ele chutou muito longe do goleiro. Não, eu vi os caras falando, não, é porque tinha um morrinho artilheiro. Tá de sacanagem. Assim, eu não vou criticar mais o Flaco Lopes nesse canal, não estou criticando, mas ele perdeu um gol feito, que não pode perder. Eu tenho certeza que a sua filhinha, aquele lá, fazia, mesmo com sono, ela encaixava ali no cantinho do goleiro. Muito mais bonitinho. O importante, gente, é que o Palmeiras está na liderança novamente. E agora, na próxima rodada, a gente tentar manter, se eu não me engano, já é o Choque Rei, então já é um bicho pesado. Bom, o Palmeiras vai enfrentar o último time invicto do campeonato, porém um time que só empata, né? 7 jogos, 6 empates e uma vitória. É isso, e vai ter coisa boa. E assim, no meio da semana, Libertadores, Palmeiras para confirmar provavelmente já a sua classificação, provavelmente em primeiro. Contra o Cerro Porteño lá, então tem contornos dramáticos aí por conta da questão do racismo, né, com o Luiz. Verdade, o Flamengo vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba com o jogo de mata-mata mais importante do ano, tentando aí se manter na briga pela classificação. Se perder, a chance de brigar pela Sul-Americana ali vai ser muito grande. Jogar com o Chuque Rua. Não sei falar o nome do time. Muxuque Runa. Eu fui corrigido outro dia aí. E tomara que isso aconteça. Então, pessoal, vamos fechando o vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, obrigado por tudo. Nos sigam nas outras redes sociais, né? Estamos no TikTok, no Instagram e no X. O Uruporco tá chegando a metinha da Sequeto. Faltando 18 pessoas só pra gente bater. Chama mais gente aí. Dos 500. Muito obrigado por tudo isso. A gente vai continuar produzindo. Vai ter formato de react. A gente tá ensaiando algumas coisinhas aqui pra dar uma variada no canal. Porque a gente não tem tanto tempo aqui pra fazer os vídeos pra vocês, mas a gente sempre se preocupa em trazer coisa nova. Então, muito obrigado mais uma vez, rapaziada. Então, valeu!